Então, pessoal, eu peguei aqui alguns exemplos, né, de exercícios bem simples para a gente poder treinar, né, resolução de exercício para a nossa prova de amanhã. Então, são exemplos simples, tá? Mas que direcionam bem o estudo da gente. Então, por exemplo, aqui você tem o seguinte exemplo: é uma bola de beisebol, é lançada com uma velocidade de 108 metros por segundo. Então, o que é uma bola de beisebol? Beisebol é um esporte americano, isso aí não importa, né? Mas é o que você tem? Você tem uma bola se movendo a 108 km por hora. E ela demora 6 segundos para chegar ao rebatedor. Ou seja, ela demora 6 segundos para sair de onde ela está e chegar em outro lugar. Ou seja, ela demora um tempo, né, um ΔT, de 0,6 segundos para percorrer uma determinada distância, ou seja, para sofrer um determinado deslocamento. Quando um objeto sai de uma posição e vai para outra posição, né, nós temos uma posição inicial, uma posição final. Então, automaticamente, quando a posição muda no passar do tempo, nós temos então um deslocamento. Supondo que a bola se desloque com velocidade constante, o que é velocidade constante? A velocidade dela não muda com o tempo. Então, a velocidade durante todo o percurso é 108 metros por segundo. Tá ok? Eu até escrevi aqui quilômetro por hora, mas não é não, metro por segundo. O que nós vamos ter? Ele quer saber qual que é a distância que existe entre o arremessador, ou seja, entre a posição inicial e a posição final, tá? Então ele quer saber justamente isso, né? Qual distância que é essa? Que distância é essa? É o nosso ΔS. Distância, deslocamento, tá? Distância e deslocamento representam basicamente coisas muito parecidas, né? O tanto que você andou significa o tanto que você andou, e o tanto que você andou é o nosso ΔS. Bom, para a gente resolver uma questãozinha como essa, a gente precisa da expressão ou da formulinha de velocidade. V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, nessa expressão, o ΔS refere-se ao deslocamento, ou também pode ser usado como sendo a distância. Representa, na verdade, aquilo que foi andado. O ΔT é o tempo, tá ok? E o V, né, continua sendo a nossa velocidade. Então aqui, ó, o V. Então, se a gente usar essa equaçãozinha, a gente consegue resolver a questão. Porque se a velocidade da bola é 108 metros por segundo, nós vamos ter que ela vai percorrer uma distância que eu não sei qual é, em um tempo que ali disse que é de 0,6 segundos. Esse valor aqui, ó, velocidade, está dito aqui, ó, é lançada com velocidade igual a 108 metros por segundo. Esse valor do tempo aqui, ó, também está dito aqui, ó, e leva 0,6 segundos. Então ele me deu esse valor e esse, e está pedindo o ΔS, ok? Então o que nós temos na verdade? O que nós temos é que 108 é igual a ΔS sobre 0,6. O 0,6 está aqui dividindo. Eu vou trazê-lo para o lado de cá, multiplicando. Então a gente vai ter 0,6 vezes 108, e isso vai nos dar o tanto que a bola andou. Então, quanto que vai ser o tanto que a bola andou? O nosso ΔS vai ser o resultado dessa conta. Se você pegar 0,6 e multiplicar por 108, 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes nada é nada, com 4 é 4. 6 vezes 1 é 6. Tá? 0 aqui, ó, 0, esse 0 aqui, ó, ele não vai servir porque 0 vezes qualquer coisa é 0, não é verdade? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 648. Como existe uma vírgula aqui, ó, uma casa depois da vírgula, na minha multiplicação, que é o 0,6, nós vamos colocar uma casa aqui depois da vírgula. Portanto, a distância percorrida pela bola é de 64,8 metros.
O metro está vindo aqui, ó, porque a velocidade está dada em metro por segundo. Então, respondendo à pergunta da questão, qual é a distância entre o arremessador e o rebatedor, os dois jogadores do beisebol? A distância entre o rebatedor e o arremessador é de 64,8 metros, ok? Então esse aí é o nosso primeiro exemplo. Aqui mais um exemplo de exercício para a gente treinar aí a resolução de exercício. Então veja só. Aqui essa questão fala o seguinte, ok? Nós temos aqui, um veículo trafega por uma rodovia com uma velocidade média de 80 km por hora. Veja, foi dado o valor da velocidade, 80 km por hora. Sabendo que a viagem teve uma duração de 1 hora e 30 minutos, olha aqui, ó, 1 hora e meia, qual foi a distância percorrida pelo carro? Então nós temos aqui um ΔT de 1,5 horas. Vejam, a velocidade está aqui, tá ok? Esse tempo, 1 hora e meia, está aqui. Vejam que ele já indicou para a gente, que 1 hora e 30 minutos pode ser escrito como sendo 1,5 horas. É o que eu estou adotando aqui, ó. Agora, o que é perguntado aqui na questão, Qual que é a distância percorrida? A distância percorrida é o mesmo que o deslocamento. E a gente representa a distância percorrida ou deslocamento pelo nosso ΔS. Então, a pergunta da questão é: quanto vale o ΔS? Como que nós vamos resolver? Nós vamos resolver pela expressão da velocidade média. A velocidade média é o ΔS dividido pelo tempo. Então, veja. Aqui nós temos a velocidade do corpo, o espaço que ele andou, quer dizer, o deslocamento ou a distância que ele andou, e aqui nós temos os tempos, o tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Se a gente pegar as grandezas que estão aqui, ó, que foram dadas na questão, a velocidade, o tempo, e substituir nessa expressãozinha, nós encontramos a distância percorrida. Como? Veja só, 80 km por hora. Isso vai ser igual a justamente quem? A o tanto que foi percorrido no determinado tempo. Quanto foi o tempo? 1,5 hora. Então o que você tem aqui para resolver a questão? Você tem que, na verdade, aqui, ó, 80 é igual ao ΔS sobre 1,5. Esse 1,5 que está dividindo, eu vou trazer ele para cá multiplicando. Então nós vamos ter 1,5 vezes 80. Isso vai ser o nosso ΔS. Conclusão. Quanto que vai valer então o ΔS? O ΔS vai valer 1,5 vezes 80. Então você vai vir aqui, ó, 1,5 multiplicado por 80. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 8 é 40. 1 vezes nada é nada. Veja, segundo número, segunda casa, ó, debaixo do segunda casa. 1 vezes nada é nada. 1 vezes 8 é 8. Aí você soma, 0, 0 mais 0 é 0, 4 mais 8, 12. Então nós achamos aqui dessa multiplicação, o número 1200. Como existe uma casa depois da vírgula aqui, ó, no 1,5, nós viremos aqui no resultado e vamos colocar uma casa depois da vírgula, que é esse 0. Então qual foi a distância percorrida? A distância percorrida foi de 120. 120 o quê? Você vai olhar a unidade da distância lá na velocidade. A velocidade está dada em quilômetro por hora. Então nós vamos tirar essa unidade aqui, ó, o quilômetro da velocidade, e colocar aqui para a distância, Então o carro andou 120 quilômetros. Essa foi a distância, portanto, percorrida pelo automóvel, e é então a resposta para essa questão, tá ok? Então aí, ó, mais um exercício para treino. Bom, agora eu peguei aqui um exemplo de exercício envolvendo a força-peso, como calcular o peso. Esse exercício também é um exercício simples, é só para a gente ver como que calcula o peso. Então veja, sabe-se que um corpo de 20 quilos
20 quilos, pessoal, representa o que nós chamamos de massa. É a quantidade de matéria que constitui o corpo, tá ok? Então, nós temos aqui ó, um corpo que tem 20 quilos de massa. E ele, então, apresenta um peso igual a 350 newtons. Veja, ele tem 20 quilos de massa e aqui diz que ele tem um peso de 350 newtons. Então, um peso de 350 newtons na superfície de um planeta desconhecido. Calcule a intensidade da gravidade, ou seja, da aceleração gravitacional desse planeta. O que é essa aceleração gravitacional? É o valor do G. Aquele G que aqui na Terra eu já disse, né, que ele vale, a gente adota, né, o 10 metros por segundo ao quadrado. Lá na Lua ele é próximo de 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui no planeta desconhecido, então eu não conheço o G dele. Eu quero saber quanto que vale o G. Quanto vale a gravidade desse planeta. Tá? Então, nós vimos, né, que a expressão que nos permite calcular o peso de um corpo é aquela que responde a nossa perguntinha, né? Por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso, não é isso? Então, olha aqui, ó, o peso SP que aparece aqui na frente corresponde ao peso do corpo. Esse M que aparece aqui, ó, corresponde à massa do corpo. E esse G que está aqui, ó, corresponde exatamente à aceleração da gravidade, ou seja, a aceleração gravitacional. Tá ok? Nessa questão que eu estou resolvendo aqui de exemplo, eu estou pedindo exatamente isso, né? Qual que é a aceleração gravitacional? Eu quero saber quanto mede esse G. Para isso a questão nos deu o P, que está aqui, ó, o peso do corpo, 350 newtons, e nos deu também a sua massa. Se a gente substituir esses dois valores nessa expressão, nós respondemos a questão. Então veja, o peso do corpo vale 350 newtons. A massa do corpo vale 20 quilogramas. Eu quero descobrir quanto que é o G. Então veja, se você tem 350, que é igual a 20 vezes G, como é que eu vou saber para descobrir esse G? Você vai pegar o 20 que está aqui multiplicando e trazer para o lado de cá. Só que quando ele vem para o lado de cá, ele vem dividindo. Veja, quem está multiplicando passa dividindo. Então nós vamos ter, na verdade, o seguinte, né? Nós vamos pegar aqui, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos ter o seguinte, que o G vai valer o 350 dividido por 20. Mas quanto que é 350 dividido por 20? Você vai lá e faz a conta. 350 dividido por 20. Nós podemos simplificar essa conta, simplificando esse zero que está aqui com esse zero que está aqui, ó, tá ok? Então nós vamos tirar esses dois zeros fora. E aí nós vamos ter então o valor 35 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 sobra 1. Você desce o 5. 15 dividido por 2 é 7. 7 vezes 2 é 14. 14, 5 menos 4 é 1. 1 menos 1, 0. 1 não dá para dividir por 2. Nós colocamos a vírgula, acrescentamos um 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, fechamos a conta. Conclusão. O resultado de 350 dividido por 20 é esse que está aqui, ó. É isso que está representado aqui, ó. Então, o que nós temos? Que o G, o valor da aceleração gravitacional do planeta desconhecido, é 17,5. Agora, o que é o G? Como o G é uma aceleração, veja, aceleração gravitacional, a aceleração, ela tem como unidade, né, o metro por segundo ao quadrado. Então eu vou colocar aqui na minha resposta que a aceleração gravitacional do planeta é 17,5 metros por segundo ao quadrado. Esta aqui é a resposta para a questão.
a aceleração gravitacional do planeta. Veja, para determinar isso, eu utilizei apenas a expressãozinha de cálculo do peso, ok? Então é isso aí. Então aqui, pessoal, agora eu peguei um exercício, tá? Envolvendo a representação de forças, né? Aquela representação de força-peso, né? Que a gente vai precisar de fazer na nossa provinha hoje. Como é um treino, né, de resolver exercício, eu pus essa questão aqui e nós vamos comentar. Eu vou resolvê-la comentando, ok? Então a questão é a seguinte. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos. Bom, aqui já tem uma informação, né? Se ele tenta levantar é porque ele não conseguiu, né? Ele tenta levantar uma caixa de 5 quilos. 5 quilos corresponde à quantidade de matéria que constitui a caixa. A quantidade de matéria nós chamamos de massa. Então uma caixa de massa igual a 5 quilos. Veja aqui, ó. Nós temos uma massa de 5 quilos, tá ok? E essa caixa está sobre uma mesa, aplicando uma força de 10 newtons. Quer dizer, o homem tenta levantar uma caixa aplicando nela uma força vertical de 10 newtons. É claro que para levantar essa caixa, o homem vai ter que puxá-la para cima, não é verdade? Então nós vamos ter essa força de 10 newtons aqui, ó, aplicada pelo homem, sendo puxando a caixa para cima, tá ok? Na situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa vale quanto? Então, o que a questão quer? Ele quer saber qual a força da mesa sobre a caixa. Então, é isso que ele quer saber. Mas que força é essa? A força da mesa, a mesa é uma superfície. Então, nós estamos falando aqui da chamada força normal, beleza? Essa aqui, ó, a força da mesa na caixa corresponde à nossa força normal. Bom, então vamos representar primeiro, né, quais são as forças que atuam na caixa. Como a caixa tem massa, ela é puxada para o centro da Terra, ela é puxada para baixo por uma força que nós já conhecemos muito bem, que é a força peso. Não se esqueça, a gente representa as forças por uma flecha. E essa flecha ou essa seta, ela é um vetor. O sinal, a flecha, é um vetor. Ao lado desse vetor eu tenho que colocar uma letra para indicar que força que eu estou representando. A gente põe então a primeira letra do nome da força. Como eu representei aqui o peso, eu identifiquei aqui, ó, a letra P, tá? Para indicar que isso aqui é o vetor peso. E essa setinha em cima do peso é para indicar que se trata de uma grandeza vetorial. Toda vez que você utiliza uma flecha para representar alguma coisa, você tem que colocar uma letra com uma setinha em cima da letra, tá? Para indicar a grandeza vetorial. Grandeza vetorial é aquela que tem uma direção e um sentido, ou seja, ela aponta para algum lugar. Além do peso, a gente tem a superfície da mesa apoiando a caixa. Quando um corpo está apoiado numa superfície, a gente já sabe que a superfície exerce uma força de sustentação. E essa força de sustentação é a força normal, que eu acabei de representar aqui agora através desse segundo vetor aqui, ó, essa flecha, né? Além disso, nós temos uma corda presa aqui à caixa. A corda também está sendo utilizada pelo homem para levantar a caixa. E essa corda, no caso, também exerce uma força puxando a caixa para cima. E essa força vai ser chamada de força de tensão ou força de tração. Toda vez que a gente utiliza uma corda para exercer força em um corpo, nós estamos exercendo essa força de tensão ou tração. Agora veja só. Se o homem tentou levantar a caixa porque ele não conseguiu, então a caixa ficou quieta aqui em cima da mesa. Ora, o que significa isso? Que se você pegou essas duas forças que estão jogando a caixa para cima, essas duas forças juntas não foram capazes de levantar a caixa. A caixa ficou aqui em cima da mesa. Em compensação, tem uma força também puxando a caixa para baixo. Mas essa força que puxa a caixa para baixo também não é capaz de fazer a caixa descer. A caixa fica em cima da mesa. Quando as forças para cima e as forças para baixo não conseguem fazer o objeto entrar em movimento, significa que nenhuma dessas forças ganha. Então
Então a gente pega e faz o seguinte, né? A gente iguala a força que puxa para baixo com as forças que puxam para cima. E as forças que puxam para o mesmo lado, a gente simplesmente soma, porque elas são combinadas. O efeito delas é combinado. A normal puxa para cima, a tensão puxa para cima, as duas puxam para cima. O efeito delas, então, é somado. Ô, professor, isso quer dizer que se eu tivesse duas forças puxando para baixo, eu ia somar? Sim. Quando você tem mais de uma força apontando para o mesmo lado, você soma essas forças. Por quê? Porque o efeito delas é somado. Tá ok? Então, para mim descobrir a força da mesa sobre a caixa, ou seja, para mim descobrir quanto que vale essa força normal, eu preciso simplesmente conhecer quanto vale o peso da caixa e conhecer quanto que vale a tensão aplicada à caixa através da corda. Bom, mas a corda está sendo puxada pelo homem. E o homem está fazendo uma força de 10 newtons. Pronto. Eu sei o valor da tensão. Tá ok? Eu sei quanto vale a tensão. Então eu já sei que essa tensão aqui, ela vale 10 newtons. Beleza? Bom, então para mim descobrir quanto que vale essa força normal, basta eu descobrir o peso da caixa. Ô gente, mas o peso da caixa a gente sabe calcular, né? Como é que a gente calcula o peso de um corpo? Por que todo mundo come pão? Estão lembrados da perguntinha? Por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. Aqui a gente acha quanto vale o peso da caixa. Esse P é o peso da caixa. O M que aparece nessa expressão é a massa da caixa, ou seja, quantos quilos ela tem, que é 5, né? 5 quilos. E o G, quando eu não disser, é lógico que nós estamos falando a mesa, nós estamos falando de mesa aqui na Terra, né? Não pode ser em outro lugar. Então você tem uma mesa aqui na Terra. Na Terra o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, para me achar o peso, eu tenho que fazer essa multiplicação. 5 vezes 10. Mas quanto que é 5 vezes 10? A gente sabe muito bem que 5 vezes 10 vale 50. Quando eu calculo força, toda força é expressa em newton, né? Então nós temos um peso de 50 newtons. Olha aqui o peso da caixa aqui, ó. Esse é o peso da caixa. Então eu vou pegar aqui no lugar do peso que eu não conhecia, agora eu conheço. Ele vale 50 newtons. Pessoal, como é que eu faço para me resolver isso aqui, para me achar o valor da normal? Eu preciso de conhecer quanto vale a força normal. Então eu vou pegar esse peso que está desse lado e vou trazer ele para o lado de cá. Quando eu tenho uma coisa somando de um lado e levo para o outro lado, esse cara vai vir subtraindo, né? Então eu vou ter 50 newton menos 10 newton. Isso vai ser o valor da minha força normal. Agora, quanto que é 50 menos 10? Nós teremos, então, 40 newtons. Né? Vejam, 40 newtons, pessoal, é o valor da minha força normal. Ou seja, é o valor que a mesa, é o valor da força que a mesa está fazendo na caixa para sustentar essa caixa em cima dela. Veja, qual é a pergunta da questão? Quanto vale o valor da força aplicada na caixa pela mesa? Essa força vale, portanto, 40 newtons. Entenderam? Mais um exercício de treino de resolução de exercício. Bom, pessoal, essa aqui é a última, né? É o último pequeno vídeo que eu vou gravar para vocês de resolução de exercício. Então, aqui eu tenho basicamente uma caixa de 10 quilos apoiada em cima de uma superfície. Eu quero saber o seguinte, né? Quais são as forças que atuam nessa caixa e quanto valem, né, essas forças. Tá, ok? Então vejam só, como nós temos uma caixa, né, apoiada em cima de uma superfície, a gente tem que lembrar que sobre essa caixa vão agir as seguintes forças. Quem são as forças que agem na caixa? A primeira delas, como sempre, é a força peso. Pessoal, o peso sempre age em tudo, tá ok? Basta que o corpo tenha massa. O que é massa? É a quantidade de matéria que constitui o corpo. Então, se você tem
uma caixa que tem massa de 10 quilos, ela vai ser puxada para o centro da Terra, para baixo, pela Terra. E automaticamente vai atuar sobre ela a força peso. Agora, essa caixa ela está apoiada numa superfície. Quando um corpo está apoiado em uma superfície, a superfície sustenta esse corpo. Ou seja, a superfície empurra esse corpo com uma força que nós chamamos de força normal. E a força normal ela é sempre contrária à superfície. Então, se a superfície está embaixo, a normal é para cima. Se a superfície estiver na direita, a normal é para a esquerda. Se a superfície estiver à esquerda, a normal é para a direita. Se a superfície estiver em cima, a normal é para baixo. Então, a normal sempre aponta para o lado contrário da superfície. Então, nós temos aqui uma força normal e uma força peso. Eu quero saber quanto valem essas duas forças. O peso, a gente sabe calcular. Existe uma formulinha, uma equação matemática para calcular o peso. Essa equação matemática, a gente guarda ela, lembrando daquela pergunta, né? Por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. Ok? Então, como é que eu acho o peso dessa caixa? O peso dessa caixa é a quantidade de matéria que ela tem, ou seja, a massa dela, 10 quilos, ok? Multiplicado por esse G. Esse G, pessoal, quando ele não for falado, ele está falando que é aqui na Terra. E aqui na Terra, esse G, ele sempre vai ser considerado 10 metros por segundo ao quadrado. Ele vale, na verdade, 9,8, mas a gente considera 10, para facilitar as contas. Então, você vai multiplicar isso por 10 metros por segundo ao quadrado. Conclusão, qual é o peso da caixa? O peso da caixa é 10 multiplicado por 10. E 10 vezes 10 é 100. Quando a gente multiplica quilo vezes metro por segundo ao quadrado, a gente tem a unidade de força. A unidade de força é o Newton, que a gente representa por N. Cuidado para não confundir o N de Newton com o N de normal, tá? Então, esse aqui é o peso da nossa caixa, o peso da caixa. Quanto vale a força normal? Não existe uma equação matemática para você achar normal. Você vai ter que encontrá-la pela lógica. Quando você põe uma caixa em cima de uma mesa, o que acontece com essa caixa? Ela fica lá em cima da mesa. Mas ela está sendo empurrada para cima e está sendo puxada para baixo. Mas como é que ela fica lá? Ela só fica lá se a força que empurra ela para cima e a força que puxa ela para baixo forem iguais. Porque se uma dessas forças for maior que a outra, ela vai para algum dos lados. Ou seja, se a normal for maior que o peso, ela vai para cima. Se o peso for maior que a normal, ela vai para baixo. Para ela não ir para lugar nenhum, é necessário que essas duas forças sejam iguais. E é dessa maneira que você encontra a normal. Então, como a caixa não se move, eu posso falar que a força normal, vou fazer um N diferente aqui, é igual à força peso. Bom, se o peso é 100 newtons, eu concluo então que a força normal também vai valer 100 newtons. Então está aqui, ó, o valor das duas forças que atuam na caixa. A força peso e a força normal. Ok? Então esse aí é mais um treino de resolução de questãozinha para treinamento para nossa prova. Bom, pessoal, eu tinha esquecido, né, de uma questão a respeito de aceleração. Então estou postando aqui agora um último vídeo, né, com uma questão que envolve o cálculo de aceleração. Um dos carros mais rápidos do mundo é o Bugatti Veyron, que alcança a velocidade máxima de 410 km por hora, conseguindo chegar de zero, olha, de 0 a 99 km por hora, quer dizer, ele sofre uma variação partindo de 0 km por hora até 99 km por hora, ok? É o que o carro consegue fazer. Consegue sair do zero e chegar a uma velocidade de 99 km por hora em um tempo, está escrito aqui, ó, de 2,5 segundos. Então o que a gente tem? A gente tem um carro que parte de zero e chega a 99 km por hora em 2,5 segundos. O zero representa a velocidade inicial do carro, 0 km por hora.
O 99 é a velocidade que ele atinge, ou seja, é a velocidade final do carro, 99 km por hora. Eu quero saber, veja só, qual que é a aceleração média desse carro, quanto que ela vale. Aqui estão as opções, ó. Nós vamos ter que descobrir isso, né? Agora, como que a gente faz para calcular a aceleração? Nós vimos aí, né, que a expressão de cálculo de aceleração é aquela que nós temos ΔV sobre ΔT. Então esse A aqui é o valor da aceleração. Esse ΔV aqui, ó, corresponde à variação da velocidade. A variação de velocidade, tá ok? E essa variação de velocidade, o ΔV, a gente acha pegando a velocidade final e subtraindo a velocidade inicial. E esse ΔT aqui, obviamente, corresponde ao tempo. Então, por essa razão, a gente costuma escrever essa expressão como sendo A é igual a V menos V0 dividido pelo nosso ΔT. Tá ok? Então, é isso aqui que eu vou usar para resolver esta questão. Note que ele nos diz que a velocidade do carro é 410 km por hora. Isso aqui, gente, não serve para nada. Isso é velocidade, isso é uma informação. O cara só está falando a velocidade máxima que o carro chega. O que nos interessa é a variação da velocidade que ele sofre. Qual que é a variação? Ele sai do zero e vai a 99 km por hora em 2,5 metros por segundo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Para calcular a aceleração, nós vamos pegar as velocidades e vamos expressar não em quilômetro por hora, mas em metro por segundo. É lógico que 0 km por hora é 0 metro por segundo, tá ok? Agora o 99 nós não temos escapatória, a gente vai ter que dividir o 99 por 3,6. Passar de quilômetro por hora para metro por segundo é dividir por 3,6, tá ok? Então a gente iguala as casas, tira a vírgula fora, 99 por 36 cabe 2, 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Olha aí, ó. 9 menos 2 dá 7, 9 menos 7 dá 2. Aí você derruba aqui o zero, ó, você derruba aqui o zero. Caramba, nós vamos dividir 270 por 36, 27. 7 vezes 6 dá 42, vão 4. 7 vezes 3, 21, com 4 dá 25. Bom, agora está melhor, né? Sobra, portanto, 10 menos 2 dá 8, 7 menos 5, tirei 1, virou 6 menos 5, dá 1, 2 menos 2, nada. Não dá mais para dividir 18 por 36, a gente acrescenta um zero, coloca uma vírgula, 180 por 36 cabe 5. Então eu vou fazer a conta, né? 5 vezes 6 dá 30, né? Então, 0 vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Olha que bacana. Deu 27,5. Então quer dizer que a velocidade de 99 km por hora corresponde a uma velocidade de 27,5 metros por segundo. Então o primeiro passo que eu fiz para achar a aceleração foi converter a velocidade km por hora para metro por segundo. Agora é só calcular a aceleração. Quanto que é a aceleração? A aceleração vai ser a velocidade final, 27,5, menos a velocidade inicial, 0, dividido pelo tempo. Quanto que é o tempo? O tempo é 2,5 segundos. Pode conferir, ó, o tempo aqui, ó, 2,5 segundos. Já havíamos feito isso, né? Então, na verdade, essa conta, ela se resume a 27,5 dividido por 2,5. Então você vai lá com toda a paciência do mundo e divide 27,5 por 2,5. Galera, como já tem uma casa decimal para todos os dois, eu vou tirar a vírgula fora. 27 por 25 dá 1. 1 vezes 25 é 25. Vai sobrar aqui, ó, 7 menos 5, 2. 2 menos 2, 0. Vou baixar aqui o 5. Ó, 25 dividido por 25 dá 1.
1 vezes 25 é 25, então não vai sobrar nada. Olha que bacana, o resultado dessa expressão é 11. 11 o quê? A aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Essa é, então, a aceleração do carro que vai de 0 a 99 km por hora em 2 segundos e meio. A resposta da questão é, portanto, a alternativa B. Bom, então aqui é um exemplo, tá, de questão que envolve cálculo de aceleração. É isso aí, pessoal. Então, valeu.